E sobre o estágio das relações entre Moçambique e os seus parceiros de cooperação ou parceiros de desenvolvimento, como é o caso do FMI, temos conosco, como referi anteriormente, o representante do FMI em Moçambique, Alex Meyer, com quem vamos então, Alex, olhar para o estágio das relações entre Moçambique e o FMI, particularmente depois de conhecidas as situações, o esfriamento, digamos assim, porque essas relações passaram na sequência dos problemas do endividamento externo oculto. Não vamos nos referir a isso neste momento, porque é uma matéria que, na verdade, é do Fórum Judicial neste momento, está tudo a acontecer, mas vamos ver do ponto de vista mais técnico e mais político. Como é que estamos, Alex Meyer, do ponto de vista do engajamento do FMI com as autoridades moçambicanas nesta altura? Muito obrigado, João Carlos. Primeiramente, eu agradeço aí o convite para participar desse debate econômico, muito interessante, eu acho, o momento também. Então, eu agradeço e eu acho que é interessante realmente ter essa discussão. Quanto à pergunta, eu acho que o relacionamento vem se montando desde 84, o ano inicial, quando o Moçambique virou membro do FMI, e o engajamento tem sido contínuo ao longo desses anos. Eu acho que é sempre bom lembrar que o fundo, na verdade, com seus membros tem um relacionamento em 3 pilares ou 3 vertentes, que uma vez a análise econômica, financeira, fiscal, que aparece nos relatórios do artigo 4º todo ano para a maioria dos nossos países. Depois temos um engajamento financeiro, onde tivemos alguns recorrentes e depois provavelmente poderemos falar sobre os últimos 2. E também temos um pilar muito importante que é a assistência técnica e essa eu acho que na verdade é uma tendência de aumento dessa assistência técnica ao longo dos últimos anos. Então, voltando à pergunta, eu acho que o relacionamento está muito bom, como esteve ao longo dos anos. E principalmente essa parte de assistência técnica é um trabalho bastante interessante que tem gerado frutos interessantes também, creio eu, para o governo, para as autoridades, etc. Uma das dimensões da assistência técnica era a melhoria da eficiência das finanças públicas em Moçambique. Do ponto de vista do FMI, o que mudou na gestão das finanças públicas no nosso país? Certo. Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que nós temos a tendência sempre a falar das coisas que não funcionam, mas é importante voltar atrás um pouco e relembrar o que foi tentado e o que foi atingido. Eu acho que na gestão das finanças públicas houveram avanços significativos em algumas áreas. Nem tudo, mas algumas áreas. Eu digo um exemplo. Houve uma consolidação, uma expansão do sistema de gestão financeira pública. Com esse staff e os staff sendo implementados, isso permite, na verdade, uma melhora de todo o projeto, de todo o processo orçamental, da separação dos gastos, desde o cabimento, processamento e pagamento. Depois tivemos avanços também na consolidação da autoridade tributária, que uniu a alfândega com a autoridade tributária e houveram melhoras interessantes ali. E, finalmente, eu acho que o que é bastante interessante também onde houve melhoras na parte da gestão de riscos. Eu acho que que levou até a ser criado a direção de riscos. Temos relatórios anuais sobre os riscos fiscais. Isso permite ter uma ideia dos potenciais riscos, dos riscos não só para o Estado, mas junto com o Estado, as empresas públicas, na verdade. Então, se tem ali uma perspectiva um pouco mais ampla desses riscos fiscais. E entendendo os riscos fiscais ajuda, na verdade, na formatação, na formulação do orçamento e na verdade, choques não são mais tanta surpresa como eles poderiam ter sido antes de uma unidade que olha para esse risco. Então, eu acho que a gestão como um todo,
melhorou bastante quanto ao planejamento, execução, a transparência. Mas para níveis que considera satisfatórios ou há desafios importantes ainda, do ponto de vista daquilo que eram as metas e os objetivos traçados à altura do início desse processo? Sempre há um caminho a andar, eu acho que é um processo gradual. Eu acho que nós temos, pensando um pouco nas dificuldades ou nas reformas relevantes, eu acho que vai ser realmente ampliar o uso desses sistemas e da gestão para incorporar os riscos, na verdade, da descentralização. É um tema bastante importante, que em outros países geram riscos fiscais grandes. Então, eu acho que a elaboração e a execução dessas reformas para permitir que haja uma execução fiscal tendo em conta toda a descentralização, eu acho que é uma coisa importante. O outro fator que é muito importante é como garantir e fortalecer as instituições para tomarem conta, na verdade, dos fluxos de capitais e das receitas que nós esperamos vindo do gás. Então, precisamos de instituições fortes aqui para fazer a gestão e evitar que aconteçam erros que vemos em outros países, como o Dutch Disease, uma aceleração da valorização da moeda e que pode causar prejuízos à competitividade nacional. Isso é um aspecto, então precisamos cuidar digamos, regras fiscais que permitam que esse ajuste aconteça sem criar esses solavancos macroeconômicos e, ao mesmo tempo, garanta que esses recursos sejam administrados de forma transparente e de forma a beneficiar os moçambicanos ao longo das gerações. Vamos ver então, daqui a mais um bocado, estes benefícios ao longo das gerações, os benefícios de desenvolvimento, os benefícios continuados com o apoio do FMI para a performance econômica do país no geral e olhando também um pouco os desafios desse relacionamento, tendo em conta um eventual novo programa de assistência financeira para o país. São questões que deixamos para o tema de fundo desta edição e que, como deve ter-se apercebido, é com o representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Alex Maher. E vamos então, em profundidade, olhar para o estágio e as perspectivas do relacionamento entre o FMI e as autoridades moçambicanas. Como deve saber, na sequência do escândalo financeiro, conhecido por dívidas ocultas, o programa de assistência do FMI a Moçambique foi suspenso, mesmo aconteceu com outros parceiros de apoio ao desenvolvimento, designadamente os apoios direcionados ao orçamento do Estado. Alex, neste momento está a decorrer uma missão do FMI que deve terminar já nos próximos dias, não é? Decorre fundamentalmente em modo virtual, em virtude das circunstâncias atuais. Quando é que se espera que haja um novo programa de apoio financeiro do FMI ao governo de Moçambique? Certo. Exatamente. Quanto à primeira parte, nós estamos finalizando as discussões do artigo 4º, que são, digamos, uma análise macrofinanceira fiscal do país. Se resume isso num relatório que é publicado, que teoricamente seria publicado no primeiro trimestre de 2022, se tudo correr bem. Então, essas são as discussões que nós temos e conversamos tanto com as autoridades quanto com a sociedade civil, o mercado e todos, para ter uma visão realmente consolidada da situação econômica. Quanto à segunda parte da questão, eu acho que já nós tivemos dois desembolsos financeiros. Nós tivemos o que chamamos de Rapid Credit Facility, que é um programa de financiamento de emergência no momento dos ciclones, do Kenneth e do Idai, em 2019. E na sequência, em 2020, nós íamos para uma negociação de um programa de mais longo prazo,
aí a pandemia, percebemos todos que a pandemia veio para ficar e causaria todas as atribulações que causou, e passamos mais uma vez por um desembolso desse emergencial. Então, em abril de 2020 foi quando isso aconteceu. Então, é aí que estamos. As autoridades, em certo momento, indicaram interesse em eventualmente negociar um novo programa mais de longo prazo. Nós estamos preparados e se houver interesse por parte das autoridades, retomamos essas conversas e pensamos em um programa um pouco mais amplo. Neste momento, depende mais do interesse das autoridades e o FMI está disponível? Em que ponto é que estamos, concretamente? Certo. Somos parceiros aqui. Eu acho que depende muito da vontade das autoridades. Se as autoridades querem um programa, aí se senta, se discute, na verdade, um arcabouço de planos e metas que fazem sentido para permitir um crescimento contínuo. E quando se chega a um acordo, pronto. Há novos condicionalismos, tendo em conta o que causou a suspensão da ajuda financeira? Bom, eu acho que desde digamos, do episódio das dívidas ocultas, houve um trabalho extenso por parte das autoridades também em reconhecer o problema de governança e tentar fortalecer as instituições. Houve o relatório de 2019, que foi publicado, com 29 itens, elaborando sobre essas questões e colocando metas que o governo tem interesse em perseguir. Então, invariavelmente, tendo esse relatório em mente, essas metas acaba sendo parte de uma discussão, sim. Olhamos para as perspectivas de crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. O que é necessário para voltar a colocar Moçambique na trajetória de um crescimento continuado e sustentado de médio e longo prazo? Certo. Eu acho que o mais importante é nós navegarmos, na verdade, fora dessa crise. E o que a economia, o que, digamos, a teoria econômica diz, que o primeiramente precisa ser evitado são conflitos, deslocamentos então precisamos ter bastante cuidado em manter a paz. Eu acho que esse seria o objetivo principal para conseguir, digamos, deixar que a economia se avance. Depois temos, na verdade, que navegar nós estamos agora numa fase de retoma, nós vemos aí há 3 trimestres de uma gradual recuperação. Ela é frágil ainda e precisamos manter nesse caminho. E nesse contexto é importante cuidar com as fragilidades fiscais. Nós temos uma dívida bastante elevada em Moçambique e tivemos que, por causa, na verdade, desses choques, que foram desde as dívidas ocultas, mas tivemos os ciclones, tivemos a insurgência no norte, tivemos a pandemia, então são choques que eu diria são de magnitude histórica para um país, e o governo teve que enfrentar isso ou existiram pressões fiscais nesse momento e o governo reagiu de acordo. Mas isso eleva as fragilidades, então tomar cuidado nesses próximos 2 anos para navegar isso. E depois se combate tudo que é necessário. Tivemos muitas crianças fora da escola, na verdade precisa retomar digamos, a criação do capital humano de Moçambique. Tem setores da economia que é vantajoso, na verdade, criarmos um ambiente de negócio mais favorável, etc. Aí entramos para o longo prazo, mas eu acho que o foco no momento seria realmente navegar para fora da crise os próximos 2 anos com bastante cuidado. Pois é, e neste momento, quais são, do ponto de vista fiscal, as questões mais críticas nesta altura? Certo. Essa é uma temática muito importante. Nós fizemos o lançamento das nossas perspectivas regionais, que é uma publicação bianual feita pelo Departamento Africano, que olha para toda a região da África subsaariana, e os problemas são parecidos. Nós falamos ali de um trilema, que é o endividamento alto em grande parte dos países, que aumentou ao longo dos últimos anos. Nós temos uma pressão sobre as receitas, mas a dificuldade de elevar as receitas no curto prazo, e a necessidade de despesas do governo, que criam déficits para o governo para conseguir amortizar esses choques. Então, é nesse trilema que o país se encontra. Na parte fiscal, para Moçambique em específico, eu acho que tem que se
fazer a gestão cuidadosa, na verdade, da reforma da lei de base, da reforma do piso salarial. Eu acho que é uma lei interessante, importante, porque ela unifica, na verdade, centenas de listas diferentes de salários, ela unifica, simplifica e faz com que o processo seja mais transparente, mas o nível da folha de pagamento de Moçambique é alto comparado com a África subsaariana, e é importante fazer essa reforma que consiga trazer a médio prazo essa rácio de volta para um patamar mais comparável com o resto da África subsaariana. E, só para completar, eu acho que uma outra, falando daquele trilema das receitas, eu acho que Moçambique tem um nível razoavelmente interessante de receitas, e eu entendo quando digamos, o setor privado fala das dificuldades do IVA e dos impostos, da carga tributária, mas voltando àquilo que nós falamos antes, as situações e as fragilidades, os riscos são grandes, o Estado está aí fazendo as suas obrigações e tendo os gastos que tem para consolidar e manter tanto a paz como a sua atividade como Estado. Então, é importante pensar também sobre quais potenciais ajustes, onde podemos trabalhar para arrecadar um pouco e contribuir para que eliminamos essas fragilidades. O FMI olha com alguma atenção para o sistema financeiro moçambicano, e a questão mais falada relativamente ao sistema financeiro é o elevado custo do capital. As empresas não conseguem se financiar. O setor empresarial não consegue se alavancar através do financiamento via o crédito comercial bancário. As taxas de juros são muito altas. Qual é a opinião do FMI relativamente a essa questão e como é que se pode inverter esta situação? Essa é uma questão interessante, eu acompanho um pouco desse debate. Eu acho que as taxas de juros são altas em Moçambique. Elas são altas por, digamos, uma conjunção de fatores distintos. São conjunturais, são, digamos, a dinâmica da inflação, digamos, a pressão por parte dos commodities que vem aumentando, a questão do pass-through, quando a moeda se desvaloriza, na verdade, nós importamos a inflação de fora. Então, são esses fatos que demandam, na verdade, que o nível de juros seja mais alto. E temos os fatores, digamos, que são mais estruturais, que é o nível de risco elevado do país, desigualdade social, uma expectativa de vida mais baixa. Isso são todos fatores identificados pela pesquisa econômica, fatores que contribuem para um nível natural alto dos juros. Então, para diminuirmos, na verdade, os juros substancialmente, eu acho que é um processo gradual e de longo prazo, onde temos que mudar um pouco isso, reduzir. No momento que conseguimos tirar o pé do acelerador quanto o déficit fiscal, isso já ajuda. Se diminuímos as fragilidades fiscais, diminuímos o endividamento, isso tudo cria uma mudança de perspectiva, uma mudança nesses fatores, digamos, estruturais. Neste debate parece que todos os atores relevantes apontam responsabilidades um para o outro e, como se diz na gíria popular, ninguém quer pôr guiso ao gato e o problema vem perdurando ao longo do tempo, adiando as possibilidades e oportunidades de crescimento econômico, do desenvolvimento do tecido empresarial moçambicano. Quem é que deve dar o primeiro sinal decisivo para que se rompa este ciclo vicioso do custo do capital, do custo do financiamento em Moçambique? Eu acho que não existe mágica. Eu entendo esse debate, todos querem... eu acho que é normal diferentes partes terem outros argumentos do porquê. E eu acho que eu elaborei em alguns fatores, mas eu acho que os fatores, obviamente, são bastante extensos. Agora, eu acho que nenhum caminho consegue circunnavegar a necessidade de termos uma situação macroeconômica estável. Quer dizer,
Nós precisamos navegar para fora da crise, voltarmos a um crescimento normal, a expectativas, a pacificação do país, a perspectivas econômicas estáveis. E essas questões vão ser as questões que vão contribuir mais e mais, na verdade, para um nível, para um gradual rebaixamento desse nível de juros alto. Olhamos também para a questão do endividamento público que tem estado a crescer. Aliás, há uma referência muito clara, o próprio governo admite, reconhece essa situação, nomeadamente através do relatório dos riscos fiscais. Há uma referência muito clara à questão do endividamento público. Temos ouvido também referências a esse aspecto, mesmo no debate político ao nível do nosso Parlamento, relativamente a esta situação. O Banco de Moçambique também tem estado a alertar sobre o crescimento do endividamento, da dívida pública, neste caso. O governo está neste crowding out, ou seja, o setor privado, por meio desta emissão da dívida interna. Como é que o FMI olha para esta situação? Eu acho que são questões importantes a serem levantadas. No entanto, eu acho que, devido aos choques que nós falamos, o governo não tem muita saída. Essas são pressões fiscais reais, não são pressões fiscais imaginárias ou de vontade de alguma volatilidade política. São choques que aconteceram. A pandemia ela está aí, ela vai continuar. Na verdade, existem gastos na parte da saúde, na parte das famílias deslocadas, quer dizer, temos todos um efeito, em conjunto, e falando de deslocamento, o conjunto da situação de instabilidade no norte. Então, essas pressões fiscais, elas estão aí e elas não são resolvidas sem, na verdade, que o governo tenha uma participação e, nesse caso agora, um déficit fiscal que gera emissões de dívida pública. No entanto, eu acho que eu escuto esses argumentos do crowding out. Eu analisei, quando analiso alguns dados, eu não tenho certeza se os dados refletem essa questão do crowding out. Por exemplo, nós vemos, na verdade, que se olhamos para a rácio de depósitos sobre crédito, nós vemos que os depósitos vêm aumentando desde o começo da pandemia até agora. Nós vemos os rácios de liquidez, a liquidez no mercado está aí. Quer dizer, eu acho que liquidez existe. A questão é que talvez o nível alto de juros evita, na verdade, arrefecer o interesse pelo crédito um pouco. Então, todos esses fatores, eles formam, na verdade, uma conjunção de uma imagem. Eu não acho que seja necessariamente o crowding out, mas a participação do Estado e as fragilidades fiscais geram, na verdade, que o juro seja alto, e isso também causa um arrefecimento. Voltamos, de certa forma, à questão anterior, que era incentivar o aumento da produção interna e por essa via, o governo aliviar as suas pressões fiscais para financiar as suas despesas. Exato. No momento que a atividade econômica ressurgir, nós tivemos um crescimento das receitas naturalmente e o governo conter os seus gastos fiscais, retomarmos, na verdade, superávites, naturalmente isso elimina, ou digamos, vira, na verdade, essas pressões sobre o mercado doméstico de crédito. E que papel é que pode jogar as receitas provenientes da exploração do gás dos projetos da bacia de Rovuma? Esses são muito bem-vindos nesse sentido, né? Eu acho que os projetos de gás podem levar a um alívio, uma diversificação do portfólio de receitas do governo, e elas podem aliviar bastante o endividamento. Então, aliviam o endividamento, elas tendem a elevar o potencial de crescimento e o crescimento econômico, então o denominador aumenta. Então, se olhamos, se o endividamento não aumentar muito, mas só pelo crescimento econômico, a rácio da dívida já vem a diminuir ao longo dos anos. Então,
Por isso que eu acho, voltando, precisamos fazer essa gestão, consolidar as instituições para fazer essa boa gestão e o resto, levando uma economia com cuidado e zelo, nós conseguimos eliminar essas fragilidades ao longo dos próximos anos. Portanto, uma maximização também das receitas provenientes do gás passa pela consolidação das instituições. Sim, eu acho que as instituições vão ter que definir quais são as chaves de alocação, quanto se gasta já, quanto se gasta em consumo, em investimento de capital, quanto é poupado para as próximas gerações, todos esses pensamentos... Está-se a pensar no Fundo Soberano. Acha que essa fórmula atende a estas necessidades de uma eficiência na gestão das receitas provenientes do gás? O debate é extremamente importante. Nós vimos e comentamos no esboço, na minuta que foi apresentada pelo Banco de Moçambique. Entendemos que agora é o Ministério da Economia e Finanças que está avaliando, na verdade, a proposta ali e vai fazer os seus comentários. E eu acho que esse é o processo natural. Tem que se pensar, não é para uma instituição como a FMI, fazer sugestões de qual que é a melhor chave do gasto disso, porque isso é uma decisão autônoma do governo e da população de Moçambique, pensar assim, o que eu quero gastar já versus o que eu quero gastar no futuro. As prioridades são definidas pelas políticas nacionais, efetivamente. Do ponto de vista, mesmo a terminar, Alex, do ponto de vista das perspectivas económicas, o que é que estamos a ver de Moçambique nesse contexto a médio prazo? Quanto a crescimento econômico? Sim, sim. Bom, a nossa perspectiva para o crescimento desse ano, felizmente nós temos aí essa retomada gradual, vai ser um crescimento entre 2% e 2,5%. No ano que vem, esperamos que o crescimento gire em torno do que achamos que seja o potencial de crescimento, que seja em torno de talvez 4%. Acha que Moçambique conseguirá atingir os níveis históricos de crescimento já 2 dígitos verificados há uns anos atrás? Isso ainda é possível ou nem por isso? As nossas projeções mostram, a partir de 2023, com a entrada do gás do Floating LNG, um incremento nesse ano, principalmente em 2023, substancial. E depois, na verdade, quer dizer, digamos, uma mudança de nível. E depois o crescimento volta a patamares do que é o potencial. Mas, sim, esse primeiro efeito já se sente, vai se sentir em 2023. Muito bem. Alex, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Vamos ficar a aguardar pelo fecho da missão que está mesmo a terminar, para termos uma perspectiva do engajamento do FMI com as autoridades moçambicanas e com o processo de crescimento econômico continuado de Moçambique, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado e um bom final de noite. Bem, ficamos por aqui relativamente ao tema de fundo desta edição. Temos tempo ainda para fazermos um curto intervalo, essa indicação que tenho. Nós retomamos o programa já a seguir, embora já nos momentos finais da presente edição. Fique por aí e até já.